Agora sim, mais uma vez bom dia, né? Chegamos ao mês de dezembro, né? Na contagem regressiva para o Natal, né? Certo? Vai ser um ano abençoado para todos, é isso que esperamos e torcemos que todos nós atravessamos um ano, mais um mês abençoado, né? Eu que estava tratando em vídeos anteriores com experiência profissional, né? E como eu assumi cargos de responsabilidade e mantive a minminha personalidade profissional e responsabilidade dentro dos cargos, né? É por isso que eu fiz uma ocorrência social, né? Em áudio e vídeo, né? Se você vê no YouTube, é uma ocorrência social, tá? Diante de informando, né, qual era a minha importância, qual era a minha posição e qual era como eu adotava a minha personalidade profissional, né, tá? E dentro da administração de material e patrimônio, né, nós tínhamos alguns detalhes, né, que era bem específico, né, desde a placa do patrimônio, como no caso do Senac Amapá, a placa do patrimônio tinha uma identificação de dia, mês e ano, né? Era assim que era caracterizado, e um códigozinho de barra do lado, né? A placa, né? Era uma placa simples, né? Era uma placa tipo uma placa metálica, entendeu? Certo? E essas placas eram coladas e às vezes até era grampeada, né, no patrimônio, até pela questão de não cair, né? Tá. A nota fiscal, né? A gente tinha uma observação muito grande na nota fiscal. Quando a gente recebia o patrimônio, uma coisa também eu passava a observar a nota fiscal, porque a nota fiscal ela nos traz umas informações que você precisa estar atento, né? A nota fiscal ela não pode ser uma nota fiscal adulterada, entendeu? Tem que ter isso, entender isso, tá? A nota fiscal você tem que ter esse conhecimento de não receber uma nota fiscal falsa, né? É justamente por isso, porque você vai fazer procedimentos, né? Você vai dar entrada no sistema, ali no sistema você vai dar entrada, né? No sistema do patrimônio, vai informar a empresa, né? Vai informar o dia, mês e ano que aquele bem chegou, né? O fabricante daquele bem e assim por diante, né? Então, o seu conhecimento tem que ser diferenciado para você não deixar passar essa nota fiscal falsa dentro do seu recebimento, né? É porque a questão não é o caso de você deixar passar. Se você deixar passar, uma auditoria chegar, ela vai apontar essa falta, entendeu? E ela vai entender que você está participando dessa eventualidade, né, do documento falso, né? Então isso aí que você tem que ficar atento também, tá? A nota fiscal, ela tem que ser uma nota fiscal original, entendeu? Tá? O CNPJ da empresa tem que estar regularizado, entendeu? Esse detalhe você tem que estar atento, você tem que ter conhecimento sobre isso, entendeu? Para você não passar batido, né? Um outro detalhe é como qualquer bem patrimonial, né, que você pensa que bem patrimonial só existe numa empresa, só existe em um órgão público. Não. Você tem bens patrimoniais dentro da sua casa, só que na sua casa tem uma outra norma e uma outra administração e um outro tipo de controle, né? Você não cria inventário, registro em sistema, não. O que você tem ali de garantia é uma nota fiscal, né? Que você recebe quando você compra aquele bem, né? Tá. Como todo bem patrimonial tem uma natureza de deficiência, né? De deficiência de valores, né? Então, os bens patrimoniais, eles vão a cada ano perdendo o valor, né? Eles vão a cada ano perdendo esse valor. Se você ver, né? Eu tive a oportunidade de ver, né? Que quando fomos leiloar no Senac uma D20, que leiloamos esse bem, né? Leiloamos uma D20 em plena conservação, mas o problema que estava acontecendo com aquela D20 é que no sistema de patrimônio ela já não valia mais nada, ela estava zerada, né?
Então, o valor dela, por que acontece isso? Porque o próprio programa, o próprio sistema, né, tem esse mecanismo de vir ajustando essa deficiência de valores, entendeu? Então, quando a gente assumiu um patrimônio, a D20, o veículo D20, né, ela estava zerada, ela não tinha valor mais no patrimônio, né? E ela tinha assim, ela tinha uma capota, né, que era um outro bem patrimonial, mas complementava ela. Então aquele bem já não poderia ficar mais no patrimônio, aquele bem tinha que ser leiloado, entendeu? Tá? Era um bem que estava em plena conservação, né? E quando assumi o sistema de manutenção, eu mandei fazer uma manutenção na D20, né? Mandei fazer todo o sistema de baixo dela, né? Todo o sistema de baixo, mandei mudar a esteira, ponteira, todo o sistema mecânico, né, da D20, né? Um check-up na D20, né? Para poder ela rodar bacana, tal, né? Mas ela chegou a um ponto que não poderia ficar mais no pátio do órgão, porque ela zerou o valor patrimonial dela. Então, quando chega naquele limite ali, o patrimônio não tem valor nenhum para a empresa. A natureza daquele patrimônio é ser leiloado. Então, nós fizemos o leilão. Dentro daquele leilão que eu mencionei anteriormente, ela também foi leiloada, né? Tá? Essa atenção você não pode deixar passar, entendeu? Tá? Você vai vendo, né, dentro do sistema, né, que você vai ter que observar isso todo o tempo, né? A mesma coisa, você vai ter essa atenção dentro do almoxerifado, porque um complementa o outro, entendeu? Um complementa o outro. Tem empresas não, tem empresas que separa, né? Mas já teve lugar que ajustou isso aí, porque um era complemento do outro, por isso que tinha que juntar os dois em um setor só, né? Para poder fazer o processamento daqueles materiais, bens patrimoniais, né, e assim por diante. Quando a gente tratamos de documentos, né, são todos aqueles que vêm da nota fiscal, um documento, né, entendeu? Então tudo isso aí você tem que estar atento a esse detalhe, né, tá? Você tem que estar atento também se quando você vai receber uma quantidade de materiais comprado, pode ser bens patrimoniais, você tem que estar atento se ao receber esse patrimônio, você não tem patrimônio que vem no meio usado, que você pode ter esse detalhe aí, entendeu? Tá? Você pode estar no meio daquela quantidade, você pode receber um patrimônio usado, e isso aí você tem que ter uma observação diferenciada, tá bom? Você tem que ficar atento a isso aí. Ah, mas não é desconfiança de ninguém. Não se trata de desconfiança de ninguém. Se trata que você tem que estar respaldado diante de qualquer eventualidade de uma observação ou uma investigação ou uma auditoria. Você tem que ter justificativa para poder fazer o entendimento daquela observação, né? Tá? À medida que você justifica, você não se complica, né? Tá bom? Desde que a justificativa chegue a fazer o entendimento, convencer e esteja dentro das regras de norma de uma lei, tá? Um outro ponto que eu vou também trabalhar aqui, eu conquistei, absorvi esse aprendizado, né? E construir essa experiência profissional, né, dentro das licitações e contratos administrativos, né, porque quando você faz uma licitação, né, quando você está participando de uma licitação ali, aquela empresa vencedora, dali vai sair um contrato em cima dela, né, para poder outras eventualidade daquele processo ser ajustado, né? Quando se trata de licitações de órgãos públicos, né,
como eu disse em vídeo anterior, né? Temos aquela licitação, né, de cartas, né? E temos licitações de pregões, né? É uma coisa enjoada de tratar disso aí, porque você vai trabalhar em posição e observação específica de documentações, né? Tá? E eu tive a oportunidade de aprender isso aí e tenho experiência sobre isso, né? Tá? Você vai observar toda aquela documentação, né? Vai fazer uma avaliação, vai passar para toda a comissão aquilo fica, parece um rodízio na mesa, né? Todo mundo passa pela sua mão, passa pela outra. Às vezes você identifica uma coisa que o outro às vezes até deixou passar um pouquinho. Aí você, olha, isso aqui não pode, tal. Por quê? Porque isso aqui está assim, 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 tal. É por isso que tem uma comissão, uma pessoa só não pode fazer isso, né? Tá? Então às vezes você identifica uma coisa que às vezes o colega identificou outra lá na frente, né? Tá? Então assim por diante. Então aquilo ali, a comissão, ela tem importância incomparável, certo? Para atuar e intervir qualquer natureza inadequada dentro daquela licitação. É por isso que o Carlos estava lá, entendeu? Tá? O Carlos não estava lá à toa, tá? O Carlos estava lá porque tinha personalidade profissional, tá bom? Tá certo? Quando você vai para uma licitação de pregão, uma licitação online, né? Nós tratamos de assuntos, né? Às vezes de licitações de obras bilionárias, né? E isso acontece dentro de órgãos públicos, né? Entendeu? Tá? Então, ali você tem empresas, né, que vai lhe trazer uma quantidade de documentos, né? E aí que está aquela documentação, você vai ter que analisar ponto a ponto, né? Por isso que você observa no pregão, que no pregão você tem mais uma diferença do que na carta aqui, entendeu? O pregão você tem um pouco de diferença, não fugindo da licitação de cartas. Não, é que no pregão você vai ter uma carência para avaliar aquela documentação que vai ser enviada online à comissão de licitação, né? Eles vão parar ali, eles vão dar um tempo ali, vão fazer uma carência para as empresas, olha, daqui a tantos dias nós vamos dar o resultado, tá? Ou então daqui a tantos dias eles vão informar. Se alguma empresa for sendo eliminada, eles já vão informando aqui que a empresa tal foi eliminada, porque a documentação tal não corresponde os quesitos solicitados pelo processo licitatório, né? Tá? Então, por isso, ela tem uma carência de observar tudo aquilo ali. Quando você vai tratar de licitações de obras bilionárias, né? Você tem que entender o seguinte, né? Você vai contratar empresas de uma estrutura diferenciada, né? Tá? Eu não quero uma empresa somente que eu vou fazer, tipo, vamos fazer uma comparação aqui. De repente eu quero uma empresa que venha fazer uma macrodrenagem dentro da capital do Pará, né? De Belém do Pará, né? Vamos supor que essa macrodrenagem ela vai atingir 7 bairros, né? Então não vai ser qualquer empresa que vai chegar ali para ser a vencedora, né? Muitas das vezes uma empresa de maior valor, né, de uma estrutura diferenciada, né, pode ser a vencedora, né? Mas muitas das vezes uma empresa de menor valor, né, ou de valor médio, né, que uma estrutura, né, também diferenciada, porque ela tem que ter um porte, né, de administração e execução daquela obra, né, para poder ser a vencedora, né? Ela vai dar o valor, né? Vai estipular a licitação, estipula um valor, né? Ela vai tentar entender se ela pode participar, se para ela também vai ser negócio trabalhar ali, ou se para ela vai ser prejuízo trabalhar ali, né? Entendeu? Porque às vezes tem empresas que não quer, porque ela vai entender que olha, esse valor para mim não vai dar, porque isso aqui eu não vou conseguir obter lucros, né? Tá? Entendeu? Mas se você observar aqui agora recentemente
Dentro do nosso estado está acontecendo, né, uma obra intensa, né, nas vias públicas, né? O nosso estado está trabalhando obras de asfalto, né, beneficiando as vias públicas, né, e alguns ajustes, né, em torno das vias públicas, né? Então ali não é qualquer empresa que pega aquele serviço, a empresa tem que ter uma estrutura para aquilo ali, né? Entendeu? A empresa tem que estar toda regularizada para poder ter condições de executar aquele serviço, entendeu? Então a comissão permanente de licitação, ela tem essa importância de apontar e tem autonomia diferenciada de intervir em qualquer eventualidade de uma documentação inadequada dentro daquela licitação, tá certo? Certo? Ah, mas você como membro da licitação, você é um cagueta. Não, você não é cagueta, você é um membro de uma licitação, tá? Você não é cagueta, você é membro de uma licitação, tá? Você está ali com inúmeras empresas rodando ali, são várias empresas, às vezes a licitação requer que 10 empresas participem, às vezes tem uma licitação que requer que 20 empresas participem, né? Não, você ali é membro daquela comissão, tá? Você tem importância diferenciada ali dentro, cada um tem uma importância ali dentro, entendeu? Certo? Dentro daquela comissão ali, tá? É por isso que passa de mão em mão. Uma pessoa só não adota, não determina nada, né? Mas temos uma presidente da comissão ali e temos os membros em volta dela ali. Mas o membro também tem importância. O membro chegar, identificar, olha, essa empresa aqui, a certificação da empresa está irregular. A empresa é eliminada. É o documento de certificação da empresa. Esse documento, eu não sei te afirmar isso aí, se é esse documento que de 30 em 30 dias ele tem que ser atualizado. É só isso que eu estou em dúvida aí, tá? Mas, de repente, você pega uma empresa onde a certificação dela está irregular. O membro da comissão permanente de licitação identificou isso, olha. É por isso que o membro da comissão tem que ter conhecimento de documento, tá? Chegou lá, olha, essa certidão de certificação dessa empresa está irregular, ela está com a data vencida. Olha, a certificação dessa empresa está há 1 ano vencida, por que ela não foi atualizada? Não, essa empresa está eliminada. Ah, não sei o que. Não, a empresa está eliminada, a empresa não pode mais concorrer à licitação. Então dá a vez para outra, certo? Tá? Aquela que tiver toda regularizada, toda em dias com seus encargos, tá? Assim sucessivamente, né? Tá? E atender os quesitos, né, do processo licitatório, é aquela empresa que vai ser a vencedora, né, da licitação, né? E depois disso ela vai entrar em um processo de contrato, tal, né? Vai ter um momento para ser contratada, né? Esse detalhe aí, tá? Eu tenho experiência sobre isso, né? Não é melhor do que ninguém, mas sou experiente, tá? Conheço a natureza da situação, né? Tá? Aprendi, né? A gente vive no processo do aprender, né? Tá bom? Aprendi também, tá? E participei, né? Isso que é importante, né? Teoria, né? Conhecimento, né? Prática, né? Uma construção da experiência, né? Tá bom? Um outro cargo que eu tive a oportunidade de assumir foi o cargo de repografia, né? Dentro do setor de repografia, você pensa que ali é uma coisa simples, né? Você pensa que é só tirar xerox, né? Dentro do setor de repografia, né? Ah, não. O setor de repografia tem uma dimensão diferenciada, né? Dentro pode ser de uma empresa privada, pode ser de um órgão público, né? Que vai desde uma programação de curso, quando trata-se de uma escola, né? Desde uma programação de curso, aí programação de curso, encadernação, plastificação, né? Xerox, né?
filmagem, fotos, né? Configuração de equipamento, né? Então é um mundo de coisas ali, entendeu? Tá? É um mundo de coisas ali, né? Que você absorve uma experiência ali dentro, né? Tá? Então eu fui chefe de repografia, né? Tá? Então por isso eu tenho uma experiência e um conhecimento em cada coisa que eu chego aqui e converso com você, né? Tá? Às vezes a pessoa pensa que eu estou conversando sozinho, foi isso que já é relatado para várias pessoas aqui dentro de casa mesmo, né? Aí sai para um canto pensando que está se falando sozinho, né? É porque quem não conhece uma tecnologia, né? Não sabe qual é a dimensão dela, fala abobrinha no meio do caminho aí, né? Tá? Então por isso, isso aqui depois vai ser designado, vai ser transferido a uma rede social, né? Pública, né? Que é o nossos site aí, né? Nessas redes sociais, né? Entendeu? E depois vão ficar muita gente familiarizada, tá? Vamos ver aqui.